Abra sua Bíblia no Salmo de número 119, verso 30. É o texto que tem sido lido nos momentos, dos nossos cultos de dedicação do dízimo e oferta. Porque essa igreja, o povo de Deus, essa igreja é uma igreja fiel ao Senhor, amém? É uma igreja generosa. E nós precisamos trabalhar e aplicar muito isso na nossa vida, na prática, fidelidade e generosidade. Então nós louvamos a Deus por isso, louvamos ao Senhor pela fidelidade e pela generosidade da igreja. Fazemos isso porque Deus, Ele é fiel e Ele é generoso. E nós fazemos com muita alegria no nosso coração. E esse versículo 30 do Salmo 119 diz assim a Bíblia, palavra do Senhor: escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Em outras traduções, escolhi o caminho da verdade, da fidelidade, da verdade, e decidi seguir os teus secretos, a tua palavra, porque Ele é fiel. Amém? Amém. Pai, muito obrigado a Deus pelo texto lido nesta manhã, e te pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, e muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Quem está estudando a revista da Escola Bíblica Dominical, sabe exatamente, vai compreender esse texto, ou já está tendo uma noção do que é esse texto. O título da lição de hoje foi: a infidelidade, ela compromete a missão. É por isso que o salmista nos chama atenção, a igreja nos chama atenção ao povo de Deus, a permanecer fiel e generoso, a decidir a ser fiel, porque quando nós somos infiéis, compromete a missão, compromete tudo, todas as coisas. Sendo que vale um detalhe aqui muito importante, que se você não é fiel, se você é infiel, Deus não vai deixar de cumprir a obra dele, porque Ele usa outras pessoas, Ele vai usar outros meios, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. O que nós sempre alertamos, o que a Bíblia sempre nos alerta: se você quer experimentar mais da fidelidade de Deus, seja fiel. Se você quer realmente experimentar a generosidade do poder de Deus, seja generoso. E essa igreja é uma igreja muito generosa. A gente observa nas campanhas missionárias, a gente observa quando há cantina, quando há o almoço, coloca ali os pedidos ali, não é, em questão de minutos ali, tudo já foi doado, não é? Os irmãos não tenho visto muito o Rogerinho aqui na frente, graças a Deus por isso, no bom sentido, porque sempre fazendo campanha para ação social, mas a despensa sempre cheia, sai bastante cheia, porque generosidade da igreja, generosidade do povo de Deus. E o texto, meus amados, que nós lemos nesta manhã, que nós queremos refletir com os amados irmãos, que quero trazer para você uma imaginação. Imagine você, uma pessoa viajando e chegando a uma bifurcação na estrada, uma placa pronta para um caminho curto, aparentemente fácil, mas perigoso. A outra aponta para um caminho seguro, porém exige mais atenção e compromisso. E ela não pode ficar parada ali para sempre. Ela precisa decidir, ela precisa tomar uma decisão, ela precisa escolher um caminho. E assim é a vida espiritual. O salmista, o Salmo 119, relata totalmente, todos os 176 versículos, relatam sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor. E quando a Bíblia diz, o salmista, ele não ficou indeciso. O Salmo 119, no verso 30, ele diz, ele declarou: escolhi o caminho da verdade, escolhi o caminho da fidelidade. Quando nós oramos, meus amados, por um avivamento bíblico e espiritual, é uma decisão. Eu quero o avivamento bíblico e espiritual, eu quero o avivamento do Senhor na minha vida, por isso eu escolho o caminho da verdade, eu escolho o caminho da fidelidade. Avivamento começa quando alguém decide: eu não vou mais andar no caminho do pecado. Avivamento, ele vem quando nós decidimos: eu não vou mais me envolver com o pecado. Não, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. É uma decisão, assim como o salmista, ele decidiu, escolheu o caminho da verdade, escolheu o caminho da fidelidade.
Eu não vou mais andar no caminho do pecado. Eu não vou mais andar na mentira ou da frieza espiritual. Eu escolhi o caminho de Deus. A ênfase, meus amados, de avivamento decide viver segundo a vontade de Deus. É uma decisão. Talvez você, qual a decisão da sua roupa você virou hoje no culto? Foi uma decisão, foi uma escolha. Vou com essa ou vou com essa? Ou vou com aquela outra? Aí você coloca lá aquele monte de vestido, aquele monte de roupa que você tem, aquele monte de tênis que você tem, não sei para quê, só tem 2 pés de 20 tênis, e você não é assim tão pé, e você então decide, você decidiu a roupa, e você está aqui. A vida cristã, ela é demonstrada por decisão, e a decisão ela precisa ser certa, a decisão ela precisa ser pela palavra do Senhor. O livro de Salmo ela nos mostra claramente sobre a jornada espiritual de alguém que deseja viver em fidelidade a Deus. No versículo 30, exatamente, versículo 30, o salmista declara uma decisão consciente. Avivamento começa quando pessoas decidem voltar para o caminho da verdade. O avivamento acontece quando nós tomamos uma decisão de ser fiel ao Senhor, de ser generoso para a obra do Senhor. Avivamento não começa apenas com emoção, mas com uma escolha espiritual profunda, de uma intimidade, de um relacionamento. E há 3 pontos, rapidamente, eu quero refletir com os amados irmãos, que o avivamento ele começa com uma escolha. Qual é a escolha? O salmista diz: eu escolhi o caminho da fidelidade, o caminho da verdade. Avivamento não é acidente espiritual. O salmista ele assume responsabilidade pela sua decisão. Deus oferece o caminho, mas cada pessoa precisa escolhê-lo. Muitos querem bênção, mas poucos querem escolher o caminho da fidelidade. Muitos querem ser bênção, muitos querem ganhar vidas para Jesus, mas não escolhem o caminho do testemunho, da fidelidade ao Senhor, na pregação, no viver. Muitos querem um avivamento bíblico e espiritual, mas não se compromete com o Deus do avivamento, que o avivamento só vem de Deus. Muitos querem resposta de oração, mas não querem dedicar tempo de oração, não acordam pelas madrugadas, não se prostram diante de Deus, não buscam a orientação da palavra do Senhor. Avivamento, meus amados, acontece quando a igreja decide buscar ao Senhor. Avivamento acontece quando a pessoa ela abandona o pecado, ela abandona a mentira, ela abandona a duplicidade. Exemplo bíblico disso está em Josué 24, verso 15, quando ele ensinando o povo: olha, vocês podem servir aos deuses dos vossos pais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele escolheu o caminho da fidelidade, ele escolheu o caminho da verdade. E nós precisamos, como igreja, se queremos avivamento, precisamos tomar algumas decisões na nossa vida, porque todos nós conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus. Todos nós, a Bíblia está diante de nós. Nós temos a nossa casa, temos na escola bíblica dominical, temos no nosso celular, e temos o grande problema que as pessoas não querem buscar ou não dar prioridade à palavra do Senhor. O salmista, ele diz: eu escolhi a fidelidade, eu escolhi a verdade. Vou dar um exemplo bem claro, porque eu disse domingo passado que a gente gosta muito de ouvir mensagem que massageia o ego, né? Que é muito bom. Mas se tem outros versículos na Bíblia, não é para ser esquecido, é para ser lembrado e aplicado. Vou dar um exemplo. Chega alguém perto de você e diz o seguinte assim: você sabia que fulano de tal não fala comigo, virou a cara para mim? Isso ele comenta com outro. Se alguém chegar perto de você e dizer isso, você que é cristão, essa pessoa não conhece a Bíblia, essa pessoa não conhece Deus, ela não escolheu a fidelidade, ela escolheu ser boca do diabo. Aí ela fala para a pessoa: fulano de tal virou a cara para mim, fulano de tal não fala comigo. Se ele conhecesse a Bíblia, se a pessoa conhecesse a Bíblia, ela vai cumprir. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele. Isso é Bíblia. Aí o diabo fala: que Bíblia? Não vai ler Bíblia nada. Fala com o irmão, fala com ele. Aí começa a fofoca, aí começa a mudança. Não entende, a pessoa não entende.
a pessoa não compreende. Nós, como igreja, precisamos estar atentos àquilo que nós estamos ouvindo, cuidado com aquilo que nós ouvimos, da onde vem, se tem fonte, e muitas vezes coloca até o pastor no rolo. O pastor sabe, eu não sei de nada, não cuido da vida de ninguém, eu apenas cumpro o que a Bíblia diz, é ensinar a palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Eu não posso chamar, por que você parece cretinha, né? Lá antigamente na crechinha, por que tu não fala com o amiguinho? Eu não estou aqui para dizer isso, eu estou aqui para você tomar uma decisão e ser crente de verdade. Eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor. Escolha a fidelidade, que Deus vai te honrar. Escolha ser fiel, que Deus vai te orientar. Então, se alguém chegar perto de você, ou você talvez pensa que vai falar mal de alguém, sai fora, é do capeta, não é bíblico. Ele escolheu não servir ao Senhor, e você tem liberdade. Quantas vezes a Bíblia diz que, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Sabe por que eles fizeram mal? Porque não obedeceram a palavra do Senhor. E as lições da lição de hoje diz: a infidelidade compromete a missão. E pessoas infiéis que infiltram, trazendo coisas, fofocas, infiltram, impede a missão da comunhão, impede a manifestação do Espírito Santo. Não há conversões, não há reconciliações. Por quê? Porque alguns escolhem servir ao diabo. Mas nesta manhã, toma uma decisão como salmista: escolhi ser fiel, eu escolhi o caminho da verdade, eu escolhi o caminho da fidelidade. E o autor da revista, ele falou 3 lições, 3 tópicos importantes, que diz assim, que fala: a idolatria é infidelidade contra Deus. Pessoas que falam coisas que não agradam ao Senhor, ele é idólatra. Então, porque ele está querendo exaltar ele mesmo, está vendo? Eu sou o melhor, ele é pior. Então ele é idólatra dele mesmo. Mas se você conhece alguém assim, é infidelidade contra Deus, e pensa que vai prejudicar o pastor, pensa que vai prejudicar a igreja. Pelo contrário, vai edificar a igreja, porque a igreja ela é do Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí vai voltar para ela toda a maldição, tudo que ela quer passar para as pessoas. Então o avivamento começa com uma escolha. E a minha oração, meus amados, é: esta manhã, escolha o caminho da verdade, escolha o caminho da fidelidade. É muito ruim quando você ouve: fulano de tal falou comigo, pastor, que a fulano de tal não fala com fulano de tal. Olha que jogada, olha só. Aí eu falo: se a pessoa fosse cristã, se fosse membro da igreja, fosse cristã, conhecesse a Deus, ela vai chegar perto da pessoa, só: olha, eu tenho um problema contra você, e eu gostaria que a gente resolver o problema, não sei o que. Isso é Bíblia. Se não resolveu, chama 2 testemunhas, chama os diáconos, chama o líder que você confia, chama o líder, a pessoa que está ali também, que você tem confiança, vá até ele, só: olha, eu estou querendo reconciliar com fulano de tal, com fulano de tal, e ele não quer me ouvir, você pode ir comigo? Vamos lá, vamos juntos, vamos orar, vamos tentar reconciliação. Não havendo jeito, traz a assembleia da igreja, a igreja decide. O que os irmãos propõem? Se a pessoa não é fiel e não quer se comprometer com a fidelidade, não quer o caminho da fidelidade, a igreja bota como desligamento da igreja. Igreja é coisa séria, irmãos. A igreja é de Deus. A igreja ela pertence ao Senhor. Nós estamos aqui porque nós escolhemos a verdade. Nós estamos aqui porque nós escolhemos a fidelidade. E a palavra de Deus é para todos. Talvez você diga assim: não tem necessidade de pregar isso. Então não tem necessidade de você ler a Bíblia, que consta isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu ouço a palavra de Deus, eu quero cumprir o que está na palavra de Deus. Eu não abro mão da palavra de Deus. Se você tem algo contra o irmão, vá até ele. Quer ajuda? Pode contar comigo. Pastor, eu quero ir lá. Você pode ir comigo? Posso chamar alguém? Nós vamos, claro, é bíblico. Mas cuidado com o que você ouve, de quem você ouve. Graças a Deus nós não temos pessoas aqui assim, amém? Mas tem uns capeta lá fora que vem falar que não escolheram o caminho da fidelidade, o caminho da verdade.
A segunda lição nós podemos aprender aqui, o avivamento ele começa com uma escolha, mas o caminho da fidelidade é um caminho definido. Olha o que diz o texto, o caminho da fidelidade, da verdade, a decisão, eu escolhi. E essa escolha, e esse caminho da escolha é o caminho da fidelidade. Não existem muitos caminhos espirituais corretos. A fidelidade de Deus não muda com a cultura. A fidelidade de Deus não muda com as suas opiniões, não muda com o tempo. Jesus Cristo declarou lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Hebreus relata que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, essa escolha, esse caminho é uma decisão, é definido, o caminho da fidelidade. E você vai experimentar o que é fidelidade. Mas também você tem que se preparar também se você não é fiel. Nós precisamos estar preparados. Se nós não somos fiéis, a lição diz que a infidelidade é resultado de desobediência. E aí a lição relata que são lições extraordinárias, que falam exatamente sobre isso, é ser e fazer discípulo. São pessoas que decidiram ser fiéis ao Senhor, de fidelidade. Avivamento acontece, amados, quando voltamos para a palavra, quando voltamos para Cristo, quando voltamos para a intimidade. Avivamento quando nós voltamos para a oração, para o perdão, para a Bíblia, para a sua palavra. Avivamento é quando nós cumprimos a nossa missão. E a nossa missão qual é? É pregar o Evangelho a toda criatura. É transformar vidas através da pregação da vida. É falar de Jesus o tempo todo. É ganhar vidas para Jesus. É tomar uma decisão. Cristo é quem nos escolheu. Ele nos designou para darmos frutos, para evangelizar, para caminhar, estar de mãos dadas com o Senhor. Eu tenho muita dificuldade, isso não é desde hoje, quando a gente observa líderes, de modo geral, quando a gente observa líderes que querem estar à frente, quer mostrar o trabalho, quer ser instrumento na mão de Deus, mas não é fiel, não tem intimidade com Deus, não é dizimista, começa falando, começa infiltrando, começa falando coisa. Seja crente de verdade, escolha, decida hoje o caminho da verdade, o caminho da fidelidade. Não passa adiante informações que você não tem prova. Cuidado com isso aqui 99% é mentira, e que tem enganado pessoas, tem destruído coisas, tem destruído nações, igreja, família, intimidade com Deus. Aí você recebe, graças a Deus que eu não recebo, eu recebi antigamente. A pessoa recebe uma profetada. Se você quer isso, passe para 10 amigos. Se você só fez para 9, você não vai alcançar a bênção. E se você passar de qualquer maneira, não vou falar não, vou beber água aqui. Qual o valor que você dá à palavra de Deus? Será que você dá o mesmo valor que você dá ao celular, às mensagens que você ouve? Qual tem sido a sua prioridade? Gastar 1 hora no celular e 10 minutos com a Bíblia, e você quer falar a verdade? Em terceiro e último lugar, o caminho da fidelidade exige decisão diária. Não é só hoje pela manhã, não. Olha o que diz no verso 30, na parte final: decidi seguir os teus juízos.
Significa colocar diante de si como prioridade. O salmista, ele decidiu obedecer, alinhar sua vida com a palavra e viver sob os princípios de Deus. Não basta admirar a Bíblia, é preciso obedecer a palavra, praticar a palavra, viver a palavra. Tiago capítulo 1, verso 22 relata: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque o que o mundo está esperando de nós é uma igreja que decidiu viver a verdade. O que o mundo precisa da igreja da igreja, do povo que decidiu viver em fidelidade. Eu não posso esperar do mundo, eu não posso esperar do próximo ou do outro aquilo que eu deveria ser. Nós queremos que o outro seja fiel, mas se eu não sou, nós queremos que o outro participe, mas eu não participo. Queremos que o outro não seja corrupto, mas eu sou corrupto. Falamos do outro que mentiu, mas eu minto. Muitas vezes, meus amados, nós esperamos santidade do outro, a honestidade do outro, a verdade do outro. Mas eu que tenho que ser santo, eu que tenho que ser honesto, eu que tenho que ser verdadeiro, porque eu decidi honrar o Senhor. E quem decide a verdade, quem decide o caminho da verdade, quem decide o caminho da fidelidade, vai passar por tribulações. Não mentimos sobre o Evangelho, não mentimos sobre a vida cristã, que é mar de rosa. Temos lutas, mas temos adversidades, mas eu escolhi o caminho da verdade, eu escolhi o caminho da fidelidade, e eu quero seguir somente o caminho do Senhor, que Ele é perfeito, Ele é santo. Verdade de um avivamento no texto. Avivamento começa com uma escolha espiritual. Eu quero, eu busco, eu participo, eu quero buscar a direção de Deus, eu quero obedecer ao Senhor. Às vezes as decisões são contrárias às nossas, a maioria das vezes é exatamente o contrário da nossa, né? Mas se eu escolhi o caminho da verdade, eu vou pela Bíblia. Se eu escolhi o caminho da fidelidade, eu vou pela Bíblia, eu vou seguir por aquele que falou, eu vou seguir por aquele que me ensinou. Por isso, ser e fazer discípulo. E o nosso mestre, o nosso discípulo, a quem nós nos tornamos discípulos, é de Jesus somente. Somente de Jesus. Não siga a denominação, não siga pastor, que pode ser que o pastor vá embora. Não siga o ministério de louvor, pode ser que desfaz. Essa semana, conversando com alguns amigos, já estamos planejando, estudando, orando sobre a semana de avivamento pela oração em palavras. Já está no altar de Deus, estamos orando, vamos já começar a campanha de oração para essa semana de avivamento, de oração em palavra. E aí eu tenho ligado para uns pastores, eu até sexta-feira ia vir aqui falar com o ministério de louvor, e eu estou ligando para os pastores e disse: rapaz, vai ser muito bom você estar com a gente lá, leva o louvor. Dos quatro pastores que eu liguei, 3 de falar: pastor, o ministério de louvor aqui está acabando, não tem, está mudando, sai uma turma, entra outra, eles não conseguem se alinhar. 3. E aí eu fiquei um pouco engasgado. Eu vou lá falar com o louvor da nossa igreja. Eu nem consegui vir sexta-feira. Vivemos que as pessoas não estão escolhendo a verdade, não estão escolhendo a fidelidade. E avivamento começa com uma escolha espiritual. Avivamento, ele exige voltar para a verdade de Deus. Avivamento acontece quando decidimos obedecer à palavra do Senhor. Irmão, me desculpem, mas não é nada, falo nada meu, é tudo que o Senhor falou no meu coração, que está na tua Bíblia também. Que Jesus inspirou 40 anos, que o Espírito Santo iluminou pessoas, aproximadamente 40 homens,
porque ele deixou o manual para a igreja. Ele deixou como seguir ao Senhor, como obedecer ao Senhor. Seja fiel, escolha, decida hoje. O salmista diz: escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Está decidido, eu não abro mão disso. O salmista não disse: eu senti o caminho, gostei do caminho, pensei sobre o caminho. Ele disse: escolhi o caminho da verdade. Eu escolhi o caminho da fidelidade. Avivamento verdadeiro começa quando a igreja diz: eu escolho a fidelidade, eu escolho obedecer, eu escolho viver para Deus. Onde Deus chama pessoas que desejam sair do caminho errado, voltar para o caminho da verdade, renovar seu compromisso com Deus. E avivamento começa com uma decisão: escolhi o caminho da verdade, escolhi o caminho da fidelidade. E diz o texto: e decidi seguir os teus juízos. Que bom que a Bíblia é a palavra de Deus e ela fala com a gente. Se você ler lá em Apocalipse, quando Jesus fala às 7 igrejas da Ásia, ele fala primeiro com o pastor, ao anjo da igreja. Sempre salva para nós, mas é bênção. E ele começa a relatar: olha, é isso, é isso, é isso, mas pode mudar se você fizer isso, se você fizer isso. Escolha, decida o caminho hoje da fidelidade, decida o caminho hoje da verdade, e decida guardar os teus decretos, as tuas palavras. Cuidado o que você ouve, cuidado de quem você ouve. A pessoa te falou: é dizimista, é pessoa de oração, vem na escola bíblica dominical, prioriza Deus. Com certeza ele não vai falar com você do outro, com certeza, fique tranquilo nisso, porque ele vai cumprir a Bíblia, ele vai à pessoa, porque ele é o caminho da verdade. E às vezes, quando eu estou na fogueira, é muito mais fácil, né, do que assumir a decisão. Por isso, escolhi o caminho da fidelidade. Decidi viver os decretos de Deus.